E já estamos de volta ao Vivo em Cores, agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Esse é o seu programa Vida e Saúde. Hoje recebendo uma das maiores autoridades desse planeta aí em tratamentos, em intervenção da dor e conhecimento da coluna, Dr. Fabrício Dias Assis. Ele é médico intervencionista da dor. Já nós vamos entender o que é isso. E, inclusive, trouxe uma coluna para exemplificar, para nos ensinar como a gente pode entender quando sente uma dor, onde é que é aqui. Então, tudo isso tem nome, né? E a gente está vendo aí as partes que compõem uma coluna. Então, você pode também ligar e participar. Para ligar é fácil. 19 3871 9620. 19 3871 9620. Se você preferir mandar, tá acompanhando aí pela internet, por favor, use e abuse do seu e-mail, do e-mail do programa videsaude@rs21.com.br, videsaude@rs21.com.br. Temos outro recurso, o WhatsApp. Eu tenho aqui dois computadores, um para receber o seu e-mail e o outro aqui para o seu WhatsApp. Tá aqui, ó, né? Dois. E o WhatsApp, o número é 19996755600, 96755600, para você mandar o zap, como a gente diz aí, para o programa de hoje. E se você entrar na nossa página, né, do Facebook, Rede Século XXI, você vai encontrar essa foto, www.facebook.com/Rede Século XXI. Você vai encontrar essa foto com a seguinte pergunta: você tem algum problema de coluna? Quais são os cuidados que você tem? Quando você tem um problema, como é que você cuida? Como é que você cuida da sua coluna ou não cuida? Responda lá, porque no final do programa, o Dr. Fabrício que vai dar um resumo e vai ver quem respondeu corretamente ou de um caminho correto aí. Dr. Fabrício, vamos assim, novamente com a coluna nas mãos, por favor. Lá, a coluna, já que trouxe aqui, a gente vai conhecer. Então, o senhor terminou o bloco passado, o senhor colocou ela de frente, ou seja, a pessoa que está olhando para a câmera, né? A pessoa que está olhando para a câmera é assim, isso. Agora, a gente vê de perfil, ela tem um S, assim. A gente nasce com esse S, nasce reto e depois ela vai se contorcendo. Como é que é, doutor? Não, a gente nasce reto e depois ela vai adquirindo as curvaturas que a gente chama. Então ela tem... Pela falta de postura, como é que é? Por que ela se... Quando o bebê começa a sentar, então ele começa a ter a curvatura cervical, isso, né? Então, a curvatura cervical, quando ele começa a sustentar a cabeça, que ele começa a sentar, então ele tem a curvatura cervical primeiro. Depois, quando ele começa, então, adquirir a posição de pé, então ele começa a ter essa curvatura lombar. Aqui a gente chama de lordose lombar, né? E aqui na cervical a gente chama de lordose cervical também. O que é uma lordose, doutor? Uma overdose de lordo? Quando a concavidade, exatamente, ela está para frente, assim como é na região lombar e na cervical. E se a gente prestar atenção, na coluna torácica e na coluna, então, sacral, a gente tem uma curvatura no sentido contrário. Então, a gente chama de cifose. Então, é essa curvatura que ela está mais para frente, na verdade, né? Doutor, a gente vê também pessoas assim que são, com o passar do tempo, elas começam a se encurvar, enfim. A gente tem até um filme, o famoso filme O Corcunda de Notre Dame, ou seja, é consequência de doença, falta de um posicionamento correto, de uma correção que não foi feita lá atrás. Por que isso acontece? Há algumas doenças também onde vai haver uma predisposição para que a pessoa tenha uma hiperlordose ou uma hipercifose, que ele vai ficar corcunda. Mas a maioria dos casos são casos de má postura, de musculatura fraca. Então, a pessoa vai adquirindo uma postura ao longo da vida e realmente ela vai ficando meio corcunda. O fato, doutor Fabrício, de ter essas curvaturas todas e sabendo que dentro está a medula espinhal, não vai comprometer, doutor? Não vai esmagar? É por isso que a gente sente dor, doutor? Nas curvaturas, não. A dor ela vem pela degeneração e muitas vezes pode ir formando ou a hérnia de disco ou bico de papagaio, que vão apertando os nervinhos, ou os nervos que saem pela medula ou a própria medula, né? Mas uma hiperlordose ou uma hipercifose, por si só, não vai pressionar a medula, que a medula vai se acomodando ali no canal de alguma maneira. Doutor, a gente preparou também, assim, uma matéria, né? rapidinho, assim, ou seja, sobre as famosas dores nas costas. Por que isso acontece? Vamos lá, vamos à matéria. Dor nas costas, o que pode causar?
fatores genéticos, sedentarismo, má postura, excesso de peso, trabalhar com trepidação, por exemplo, motorista de ônibus, e problemas psicológicos como estresse ou mau relacionamento interpessoal. Muito rapidinho, assim, rapidinho, para dar esse gostinho de tudo aquilo que o doutor está falando aqui brilhantemente. Doutor, tem perguntas chegando aqui de todo tipo. Aliás, tinha aquelas perguntas daquele programa ainda, doutor. A Renata Aparecida Verger, de Jacarezinho, no Paraná. Obrigado, Renata, nome do nosso diretor aí. Ela fez um raio-x da coluna e quadril e o resultado foi calcificação labrais do tendão do fêmur. O que isso significa? Está perguntando a nossa amiga Renata. Fez um raio-x da coluna e do quadril e o resultado foi calcificação labrais do tendão do fêmur. É a nossa amiga Renata. Como ajudar a doutor? Renata, essa calcificação seria causada por uma degeneração desse tendão que está localizado aí no fêmur, né, perto provavelmente do trocânter maior, onde a gente tem a inserção de vários músculos e tendões, dos glúteos médio, mínimo, do glúteo máximo. E essa calcificação é causada por uma degeneração crônica desse tendão. Então você tem que procurar aí perto da sua cidade algum colega, o ortopedista, ou mesmo um fisiatra ou um fisioterapeuta para que possa te ajudar a fortalecer esse músculo e tentar melhorar essa calcificação e a consequente dor que você pode ter por causa disso. A gente quer incentivar você também quando interagir conosco, ou pelo WhatsApp, ou pelo e-mail, ou por telefone, para também colocar a sua cidade, aliás, o seu nome e sua cidade, mas assim, se possível, né, o seu peso, a sua idade, porque facilita também aqui a resposta mais completa do Dr. Fabrício. A Terezinha Luiz Pisoni, de Orleans, Santa Catarina, conheço a tua cidade, viu? Um grande abraço aí à família Moraes aí de Orleans, que Deus abençoe. Ela tem 62 anos, tem dores nos ossos, tomo Tilenol com cordeína. Eu vou citar o nome do remédio para o doutor entender, não que a gente esteja autorizando aí você comprar o mesmo, viu? Isso serve para ela e foi indicação do médico. E outros remédios muito caros, assim, mas não adianta. Meu médico disse que não tem cura e que é para eu acostumar com a dor. Tenho bursite, tendinite, esporão. E está parabenizando o programa. Daí, doutor, será que não tem solução? Eu acho que tem, né? Aí entra um caso de uma intervenção da dor, né, doutor? É a nossa amiga Terezinha, doutor. Terezinha, com certeza há outros tratamentos que não só medicamentoso, principalmente os exercícios mesmo, a fisioterapia. E como o Frei bem frisou aqui, os tratamentos intervencionistas, hoje a gente até a parte da medicina regenerativa, com a aplicação do plasma rico em plaquetas, do ácido hialurônico nos tendões aí, que pode ajudar a regenerar o seu tecido e também melhorar a sua dor sem ser só com o uso da medicação. Doutor, eu quero aproveitar, já que nós já entendemos a coluna, já visualizamos a coluna, mas ele trouxe alguns equipamentos aqui, já que a dona Terezinha de Orleans falou que sente dor, o médico falou que não adianta, tem solução. Doutor, vamos mostrar para ela assim, o que hoje a medicina, e o senhor é médico intervencionista da dor, é o senhor que vai lutar lá contra a dor, doutor, assim. Geralmente a gente fala assim que a dor é bom porque é um sinal que alguma coisa não está funcionando bem, quer dizer, não é bom no sentido, mas é um sinal. E aí o senhor vai para intervir nessa dor. Eu queria que o senhor mostrasse, falasse um pouco dessa intervenção na dor, doutor. Primeiro que é muito importante que a gente possa diferenciar a dor aguda e a dor crônica. Okay. Então, a dor aguda é um mecanismo de defesa do organismo, é um sinal de perigo, um sinal de alerta, para que o organismo possa arrumar mecanismos para que a dor possa defender de alguma maneira. Então, a dor aguda é circunstancial, é aquele momento, aquele choque, aquela pancada, aquele supetão, aquela explosão de dor naquele momento. Isso é aguda. Todo o ser vivo, né, ele sente dor. E todo ser vivo que tem sistema nervoso, ele sente dor. Então, qualquer animal lá na floresta sabe que se ele levar uma picada, por exemplo, de um outro animal, ele vai estar em perigo, ele vai arrumar alguma maneira de se defender. Se ele for mais fraco, provavelmente ele vai querer fugir, se ele for mais forte, ele vai atacar. E o nosso organismo é da mesma maneira. Então, por exemplo, quando a gente tem lá um apêndice inflamado na barriga e ele vai começar a doer, e é o primeiro sinal que o cirurgião vai ter, por exemplo, para saber que aquele paciente tem um apendicite e que vai precisar de uma cirurgia, né? A dor crônica, didaticamente, a dor crônica é aquela que a gente sente há mais do que 3 meses, né? Mas ela também pode ser classificada como se fosse aquela dor que ela ultrapassa o tempo normal de resolução para uma doença.
E essa dor, ela deixa de ter um mecanismo de proteção para o organismo e passa a ser o próprio problema daquela pessoa. Então, essa dor, ela não tem um mecanismo de proteção. Ela não é uma dor benigna, vamos dizer assim. E a gente acabar com essa dor, a gente vai devolver a qualidade de vida daquela pessoa que está sofrendo. Eu imagino a dona Terezinha lá de Orleans acompanhando e tantas pessoas que sentem aquelas, Frei, eu já tenho com isso há 10 anos, 5 anos, meu Deus, já meio que se acostumou, quer dizer, sofrendo se acostumou com aquela dor. Hoje, então, a medicina tem para esses casos, que são dores crônicas, uma solução, doutor. Tem, a gente sempre fala para o paciente que a gente não pode curar 100% das dores, mas a gente pode aliviar 100% das dores. Então, às vezes não alivia totalmente uma dor, mas você pode, com certeza, diminuir aquele sofrimento, diminuir aquela dor, de uma maneira que possa devolver àquela pessoa uma qualidade de vida melhor. Ok, doutor, assim, se o senhor quiser eu posso até ajudar, mas assim, o senhor trouxe o equipamento, vamos primeiro mostrar os equipamentos, doutor, assim, para não, ele vai mostrar alguns equipamentos, algum tamanho de algumas agulhas, não se assustem, pelo amor de Deus, tem medo de agulha, para tirar o sangue aqui já quase desmaia, agora o doutor vai mostrar uma agulha desse tamanho. Fica tranquila, porque o tamanho muitas vezes não corresponde a, né? Enfim, o doutor vai explicar melhor. Na verdade, aqui eu trouxe alguns equipamentos que a gente utiliza bastante hoje para tratar principalmente as dores na coluna. Então, essa aqui é uma agulha de radiofrequência. Doutor, isso, né? Mostra isso, a nossa câmera vai mostrar isso aí. Deixa na sua camisa aí, que vai mostrar isso aí. Então, doutor... não está aparecendo bem lá, aqui, mas essa pontinha aqui é uma ponta que ela é desencapada. Isso. E ela Isso, vamos aproximar, doutor, vamos aproximar e pode segurar aí, doutor. Então, essa pontinha a gente vai ver, né? Ok, isso ali. Muito bem. Tem uma coloração então, diferente aí, né? Aqui essa pontinha é desencapada, né? Tá. Então, a gente chama de ponta ativa. Então, através dessa agulha, a gente conecta um fiozinho bem fininho, que a gente chama de eletrodo. Ok. E isso é conectado num gerador que vai produzir uma corrente elétrica que a gente chama de radiofrequência. Ok. E essa corrente, desde que a gente identifique um alvo específico que esteja causando a dor daquele paciente, então a gente pode aplicar essa corrente através dessa agulha e ela vai agir só nessa pontinha aqui. Isso, o choquezinho, a corrente, a frequência só nessa pontinha. Mas significa que o senhor vai ter que introduzir tudo isso no paciente, doutor? Não, depende da profundidade de cada estrutura. Okay. Normalmente a gente... tem anestesia, tem isso aqui tudo. Faz com sedação, com uma pequena anestesia, mas é um procedimento com muito pouco doloroso. Eu queria que o senhor, agora o câmera vai dar um jeito aqui, ok. Doutor, pegue a coluna ali, por favor, né? Por favor, e aí, ou seja, uma pessoa tem um problema assim numa das T's aí, né, no T, na torácica aí tem uma dor naquela região. Vocês detectaram através dos exames que essa dor tem algum tipo em alguma ramificação. E aí, o que vocês fazem? Vamos pegar aqui, por exemplo, então, os nervinhos que saem da coluna, o nervo ciático, por exemplo, né, que são esses nervinhos aqui que a gente está vendo que saem... Isso, através desses buraquinhos que a gente chama de forames, né? Okay. Aqui, por exemplo, a gente vê a representação de uma hérnia de disco, esse vermelho aqui, né? Já vamos falar. E a hérnia, por exemplo, ela pode comprimir esse nervinho. Okay. Então, se esse nervinho estiver inflamado e eu identificar que esse nervinho é a causa da dor, então eu posso colocar a agulha bem pertinho desse nervinho e aplicar a corrente nesse nervinho para tirar a inflamação e tirar a dor desse paciente. Ele meio que vai anular a passagem da dor naquele nervo ali, doutor? Ele, na verdade, ele vai tirar a inflamação, principalmente do nervinho. Okay. Mas ele pode também anular, nós podemos, às vezes, queimar alguns nervinhos também. Okay. Então, a radiofrequência, a gente tem a possibilidade de trabalhar com temperaturas que podem destruir o nervinho ou não. Okay. Depende da estrutura, o alvo. Né? Okay. Esse nervinho eu não posso destruir, mas eu aplicando a corrente de radiofrequência, eu consigo tirar a inflamação. E, em grande parte dos pacientes, eles não precisam de fazer nenhum outro tipo de procedimento mais invasivo para melhorar a dor. Cirurgias, etc. E prótese, porque você melhorando a dor, você vai voltar à atividade desse paciente, fazer a reabilitação e daí você consegue devolver uma vida normal para ele. Porque a história da hérnia de disco é uma história benigna. Okay. Então, se a gente fizer um tratamento adequado, conservador, esse paciente ele vai melhorar da dor sem procedimentos mais invasivos. O fato de ser uma radiofrequência, um choquezinho, uma frequência, a pessoa não vai tremer, não vai, não vai ter outro tipo de complicação, não, doutor? Nada, né? Porque não, o procedimento é praticamente indolor, né? A única coisa, o paciente ele tem que estar
levemente acordado para responder para a gente que ele sente um formigamentozinho na área que a gente deseja. Doutor Fabrício, né? vamos falar do Frei Rinaldo. O Frei Rinaldo tinha um pequeno probleminha lá em cima, né, doutor? Foi feito isso aí, eu fiz O Frei Rinaldo, ele tem uma artrose na coluna, né, um desgastezinho aqui das articulações da coluna cervical, junto com uma hernia de disco. Então, o que a gente fez, a gente aplicou a radiofrequência nesse nervinho da cervical e junto a gente aplicou também a radiofrequência no nervinho que nerva as articulações facetárias, que é onde causa a artrose, né? Então foi isso que foi feito, a radiofrequência no nervo que desce, e funciona, no nervinho da artrose também. E funciona porque foi feita essa intervenção, essa radiofrequência, e está lá, eu sei que está lá, mas assim, pelo menos assim, não perco a minha qualidade de vida, né? Posso me preocupar com os problemas, mas não com esse, né? Agora, doutor, isso aí é definitivo, tem um tempo, tem um prazo de validade, enfim, eu tenho que, né? Ou como é que é? E quando vocês também falam de bloqueio, né? Vocês também falam de bloqueio aí. Primeiro vamos falar da validade. A radiofrequência, ela tem uma validade, sim. Então, uma aplicação de radiofrequência, ela, dependendo do alvo e da técnica utilizada, ela pode durar de 6 meses até uns 5 anos. Ok. Agora, o que a gente, para a coluna, então, como eu disse antes, a história da hérnia, por exemplo, é uma história benigna. Então, se você dá analgesia e permite que aquela pessoa faça um tratamento de reabilitação, de fisioterapia, de exercício adequado, né, de melhorar a postura, de melhorar as condições que levaram aquela pessoa a desenvolver aquela hérnia, então, quando passa o efeito da radiofrequência, aquela pessoa não sente mais dor. Então, é muito difícil que a gente reaplique uma radiofrequência, é difícil a gente fazer isso. E, principalmente, muito mais difícil ainda fazer isso no tempo que ela funciona. Por exemplo, funcionou 1 ano e daí já logo reaplicou. Não, aquele paciente ele vai ficar bem normalmente por muito mais tempo. Ok, que maravilha, gente. Depois a gente vai falar também desses bloqueios, enfim, outras técnicas, responder a sua pergunta. Vou chamar um rápido intervalo, tá ficando bom, não tá? Então vai ligando, dá tempo de você ligar e elaborar a sua pergunta. Faça a sua pergunta que o Dr. Fabrício aqui vai ter o maior prazer em respondê-la. Intervalo, a gente volta já com aquele que é o seu programa Vida e Saúde.